Imagine uma missão impossível, levar uma mensagem que pode transformar vidas, mas enfrentando barreiras culturais, resistências espirituais e até perseguições. Agora, imagine realizar essa missão sem qualquer auxílio sobrenatural. Humanamente falando, isso seria impossível. No entanto, é exatamente aqui que entra a pessoa bendita do Senhor Espírito Santo na obra missionária. Porque há um grande erro sobre missões. Muitos pensam que a missão cristã depende apenas de preparo humano, boas estratégias, conhecimento teológico e planejamento. Embora tudo isso seja de fato importante, nós trabalhamos com isso todos os dias, nós precisamos entender que somos ferramentas de Deus. E as melhores ferramentas realizam o melhor serviço. Então, sim, todo preparo é bem-vindo. Mas o maior diferencial que podemos ter é o poder do Espírito Santo. No que diz respeito à obra de Deus, de nada adianta ser super preparado se não estivermos cheios do Espírito Santo. Embora todos aqueles que querem servir melhor a Deus buscam o melhor preparo. Isso não é desculpa para ser um desocupado ou alguém que não quer melhorar para servir a Deus. Muito pelo contrário, quanto mais cheios do Espírito, mais nós queremos nos preparar para servir ao Senhor. Por isso, sem Ele, sem a pessoa do Senhor Espírito Santo, toda obra missionária se torna apenas um esforço humano, com impacto muito limitado, se é que terá algum. Mas com ele, cada passo de quem está na missão se torna parte do plano de Deus, com frutos que vão além do que podemos ver. Por isso, é tão importante a capacitação sobrenatural na nossa vida. O Espírito Santo capacita de maneira sobrenatural aqueles que estão comprometidos com a missão. Ele concede dons e habilidades específicas para que possamos realizar a tarefa. Em Atos, vemos que os apóstolos não apenas pregavam, mas realizavam milagres e manifestavam os dons espirituais por obra do Espírito Santo. Enfrentavam também desafios com coragem, porque estavam cheios do Espírito Santo. O mesmo acontece ainda hoje. Muitos missionários testemunham livramentos, provisões inesperadas e discernimento espiritual para alcançar culturas diferentes e desafiadoras. Isso significa que a capacitação do Espírito Santo não é algo do passado apenas. Ela continua operando hoje, agora. Por isso, quero compartilhar contigo algumas aplicações práticas para a vida. Antes de evangelizar, ore pedindo capacitação específica do Espírito Santo para as pessoas a quem ele te conduzirá para o evangelismo. Ao ensinar, busque do Espírito Santo a sensibilidade para adaptar a mensagem da revista de escola bíblica dominical ao contexto das pessoas que te ouvirão, porque cada igreja vive realidades diferentes. E para você, professor, incentive os seus alunos a compartilharem testemunhos de como sentiram a direção do Espírito Santo em momentos específicos da sua vida. Isso será um momento de grande edificação na classe, você verá. Bom, além disso, o Espírito Santo dá orientação para que possamos fazer a vontade de Deus. Quando temos o Senhor, temos direcionamento para fazer o que Deus de fato quer que façamos. Muitos acreditam que missões se resumem a ir para qualquer lugar e pregar. Mas a Bíblia nos mostra que, na verdade, o Espírito Santo guia os passos daqueles que vão fazer a obra. Em Atos 16, Paulo tentou pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu e o dirigiu à Macedônia. Isso mostra que a eficácia da missão depende mais da nossa obediência ao Senhor Espírito Santo do que dos nossos planos. Nós planejamos e depois Deus dá a resposta final, como diz o texto de Provérbios. É o Espírito Santo que determina quem vai e para onde vai, segundo a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seguem aqui algumas dicas para os professores da Escola Bíblica Dominical. Peça aos alunos que analisem exemplos bíblicos de obras missionárias guiadas pelo Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, Jonas, essa de Paulo que eu acabei de citar. Simule também com eles uma situação onde um missionário precisa discernir para onde ir e quais desafios pode enfrentar. O que ele poderia fazer? E desafie os alunos a escreverem um diário de oração, anotando momentos em que sentiram a orientação de Deus para a sua vida. Porque a obra do Espírito Santo vai muito além da nossa capacidade de imaginar. Muitos focam apenas na conversão de pessoas, e é uma obra maravilhosa, mas o Espírito Santo vai além. Ele transforma vidas continuamente. Não basta apenas fazer discípulos, é preciso
discipular com o poder do Espírito Santo. E o discipulado continua até o último dia da nossa vida. E assim, garantimos que novos convertidos cresçam em fé e maturidade espiritual, e crentes já maduros cresçam ainda mais em maturidade por meio do discipulado. O Espírito Santo não apenas convence do pecado, mas também sustenta o cristão todos os dias em sua jornada, santificando-o e fortalecendo-o para continuar firmado em Cristo e perseverante na obra. O trabalho cristão não implica em se santificar ou perseverar na sua força, pois aí ele fracassará, mas na busca e dependência do poder do Espírito Santo, que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar a vontade de Deus, como Paulo escreve em Filipenses 2, versículo 13. Então, queridos professores, faça o seguinte: divida os alunos em grupos e peça que listem formas de discipulado eficaz, guiado pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. Promova também um debate sobre como o Espírito Santo age na edificação da igreja. E desafie os alunos a aplicarem esses princípios em sua vida e na sua comunidade. Bom, concluindo, a obra de Deus é uma parceria com o próprio Senhor. A missão cristã não é um trabalho solitário. O Espírito Santo é o verdadeiro protagonista. Ele capacita, orienta e transforma, garantindo que a mensagem do Evangelho chegue onde precisa e com o impacto necessário. Sem ele, a missão seria apenas uma tentativa humana, fadada ao fracasso. Com ele, é uma parceria com Deus, que transforma o mundo como conhecemos. Então, a pergunta é: você está disposto a confiar mais no Espírito Santo e menos em suas próprias competências e habilidades?